Senhor! Vamos lá, gente. Hoje, dia 99. Como acho que todo mundo sabe que você tá vendo aí no começo, que eu já gravei de uniforme, que eu fiz um uniformezinho, a camisa da 99, Uber pra mim. Então eu trabalho com a 99. Hoje é um dia especial, o dia que antecede ao 100º dia. Não sei porquê, mas eu tô considerando especial pra mim, só pra mim por enquanto. E o 99. 99 que eu trabalho com a 99, porque Deus gosta muito de números, eu também gosto muito de números. E vamos lá, dia 99, 10 de maio, segundo livro de Samuel, do 10, 19, nós vamos ler o capítulo 19 ao 21, vamos lá. Eu ia apertar para gravar e ia acabar desligando. Vamos nessa, 1 minuto para brincar com isso aí, agora vamos ler de verdade, né? Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto em... O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, meu filho! Ih, eu li errado, gente. Ele repete, meu filho Absalão, mas eu vou ler o 4 de novo. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão! Meu filho, meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficarias satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta da cidade, todos os soldados juntaram-se a ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio. Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam a Amasa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo o rigor se, de agora em diante, você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal e ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baorim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei,
Item. Tava me incomodando aqui e aparecendo aí. Vou ler só esse pedacinho de novo, que é o finalzinho do 17. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. A pronúncia do meu senhor ficou errada, né? Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai... Eu nunca li esse nome certo, gente. Me perdoa. Eu estou falando demais. Eu vou falar no começo, no final, no meio. Eu vou falar menos. Perdoe. Então, Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor. Ele deve ser morto. Davi respondeu: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento: você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia levado os pés nem... Eu li errado. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Barzilai, de Gileade, também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Maanaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o senhor e rei. Eu li errado. Que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo.
Farei por ele o que você achar melhor, e tudo o mais que desejar de mim, eu o farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo, os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar: por que nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior é nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Mas também... Não, mas não. Capítulo 20. Nossa, ainda estou no 20. Ah, o 20 é menorzinho. 43, versículo o 19. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. É Bicri, né? Bicri. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Para casa todos, ó Israel. Não entendi. Eu estou lendo duas vezes. Está escrito uma vez só. É porque... 2. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa, sob guarda, as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Ponto. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Eu li isso aqui errado, né, gente? Mas deu para entender? Eu botei um ponto, eu falei, é errado. É porque eu li sem, como se tivesse mais coisa, mas tinha um ponto aí, ponto final. 11.
Segundo livro de Samuel, capítulo 20, versículo 11. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Biquri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca. E todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam! Digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. Ela prosseguiu: antigamente se dizia: peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Esta. Aqui está escrito idade. Mas eu acho que é cidade, né? Um erro na Bíblia, tem que anotar e mandar para eles. Mas também tem anos que essa Bíblia já... Aqui, ó. Esta idade. Aqui, ó. Na frente do meu dedo. Esta idade aqui, tá vendo? Não sei se deu pra ver aí, porque eu não consegui ver. Mas geralmente dá. Acho que é cidade, gente. Porque a mulher falou arruinar a herança do Senhor, destruir uma cidade, e idade não existe, nem idade. Depois eu posso pesquisar aqui, porque não pode ficar assim, eu não posso ler errado, né? É o 20:20, né? Segundo Samuel 20:20. Eu tô aqui já segundo Samuel, só tô botando na versão de hoje, que é a nova versão internacional. A Bíblia, nova versão internacional, filé. Segundo Samuel 20, segundo Samuel 20 na nova versão internacional. Tá carregando. Foi. E eu, hein? É cidade. Nossa, respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Pô, eu odeio riscar essa Bíblia. Eu odeio, mano. Nunca risquei. Vou fazer um tracinho aqui. Aí, não tá riscando essa porcaria. Eu vou riscar aqui a Bíblia. Aí, foi. Só pra avisar que esse aqui tá errado. Ficou cagado, mas... Vamos lá, esta cidade. Que triste. Tá errado aqui na Bíblia. O que mostra que todos somos passíveis de erro. Ai daquele que acrescentaram uma vírgula, né? Esse aqui pelo menos tirou um C. Gente, é brincadeira, eu tô brincando. Isso é bíblico, né? Eu tô brincando. É brincadeira, vocês sabem que eu tô brincando. E foi erro sem querer, né? Mas vamos lá. 20:20. Daí pra frente. E aí, por favor, não leva a pé da letra, não tô brincando, é brincadeira, hein? Não sei quem tá vendo isso. Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Biquri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça deste
a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando seu salário, dando seu sábio conselho. Eu li errado. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. É só isso. Joabe comandava todo o exército de Israel. Ponto vírgula. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e peletitas. E os peletitas. Adonirão era Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Seba era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, de Jair, era sacerdote de Davi. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Abre parênteses. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Fecha parênteses. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, deixa eu ler de novo. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Abre parênteses. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Fecha parênteses. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel.
Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. Abre parênteses. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob, eu li errado. Então, lê de novo. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Fecha parênteses. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Usate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Não tem acento, então pode ser Rafa, né? Rafá, acho que é Rafá, vou ler Rafá. 21:19. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré-Oregim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Rapaz, senhor, gente, desculpa isso aí. Eu tô ficando mais falador, né? É porque no começo eu falei, vou falar nada, só vou ler. Eu tenho que conversar com vocês, eu tenho que conversar. Mentira, não tem não. Eu vou ler. E amanhã é o dia 100. Amanhã é o dia 100. Então até amanhã.